O grande expediente, primeiro vereador inscrito, Sandro Fantinel. Senhor, eu passo meu grande expediente ao vereador Rafael Bueno. Obrigado. Na tribuna, Rafael Bueno. Declaração de líder para o PTB posterior ao grande expediente. Bom, senhor presidente, colegas, quero agradecer ao vereador Sandro Fantinel. Desejamos a ele melhora, que está passando por um problema de saúde. Mas hoje nós tivemos uma fala aqui no início da sessão, meio raivosa, né, assim, que a gente não entendeu bem, porque quando a gente tem uma luta, vereador Felipe Grêmio Maier, essa luta deve ser conjunta, né, pelo bem, né, de uma situação. Acho que a gente não deve criar uma animosidade, meu amigo Slaviero, que está aqui presente. Nós temos que ter união do tema. É a mesma coisa eu lutar pelos idosos e brigar com as pessoas que protegem os idosos. É a mesma coisa a vereadora Tatiane defender os autistas e as pessoas brigarem, entidades brigarem pela mesma causa. E isso acontece muito na questão dos animais. Um defende que os animais têm que ser resgatados das ruas, outros defendem que tem que ficar nas ruas, uns defendem uma coisa, outros defendem outra. E quem sai prejudicado nesse cabo de guerra são os animais. Né? E não existe só gato e cachorro no universo, existem outros animais. Então não adianta dizer, eu sou protetor de cachorrinho e de gato, e tu também não é vegetariano, tu quer matar a vaca, tu quer matar a ovelha, tu quer matar o porco. Então, ou tu protege todos os animais, tu defende todos os animais, ou é só aquele, né, que tu vê no teu cotidiano. Mas nós passamos por um período, aqui em Caxias do Sul, sobre a situação dos animais, e eu, no meu terceiro mandato, acompanhei desde o primeiro essa situação, aonde nós fomos conhecidos e reconhecidos internacionalmente como a favela mundial dos animais. E o vereador Renato Oliveira estava, né, em diversos momentos, inclusive presidindo audiências públicas, né, sobre o tema. E chegamos até o presente momento, vereador Velocino Ex, sobre a questão do bem-estar animal. Né? E nós temos aí um indicativo já de uma área, o prefeito lançou no início do ano, o terreno onde será construído, é um novo centro de bem-estar animal. E é importante isso. Como é importante também a gente saber, vereador Scalco, da onde sairão os recursos para que a gente construa esse centro de bem-estar animal. Porque nós não podemos confundir esse espaço que seja porque é tão bonito, né? Chega o dia dos namorados, as pessoas, ao invés de darem um buquê de flor, dão um cachorrinho de raça. Aí chega na época do verão, esquece que lá na casa da praia que eles alugaram, não aceita animais, vereador Zanquim. E aí o que eles fazem? Abandonam. Dão de presente para a criancinha, vereador Meneguzzi, um cachorrinho. Primeiro xixi e cocô que fazem, primeiro chinelo que rasgam, abandonam os animais. Tanto que nós temos um grande quantitativo de animais de raças que são abandonados. Então nós não podemos confundir, nós temos que desde já educar as pessoas que lá não vai ser um espaço, um hotel de animais, vai ser um espaço para aqueles animais, um local temporário até aqueles animais serem adotados. E aqui, através da ONG Vida, no período da pandemia, tinha cerca de 800 animais no canil municipal. A ONG Vida resgatou todos os gatos, estão de posse da ONG. E a Grégora Fortuna, que era chefe de gabinete do prefeito Cassina, com a Fabiana de Lucena, que era da comunicação, nós temos uma campanha, nós doamos mais de 300 cachorros, vereador Velocino Ex. Hoje tem uns 400, uma média de 400. Somente uns 80 nas correntes. O que eu venho aqui falar, colegas vereadores, é que quando nós olhamos na LDO, aquele aumento, né, de milhões e milhões para a questão animal, e eu estive na apresentação na SEMA, eu entendi que aquele valor para a construção desse novo centro de bem-estar animal seria de contrapartida da venda daquele atual terreno numa área urbana, extremamente valorizada, ali no Bela Vista, em São Virgílio, né? E também seria usado em contrapartida as multas ambientais que estariam alocadas no fundo municipal. Eu ouvi isso e li a matéria do site da prefeitura isso. Agora estão dizendo que não tem recursos para a construção
e que precisarão usar dos recursos do Caixa Único da Prefeitura e também de emendas parlamentares. Eu não vou me comprometer a buscar emendas parlamentares, se depender de buscar emendas parlamentares para a construção do centro de bem-estar, eu não vou. Porque existem muitas multas ambientais que são aplicadas no nosso município, cada corte de árvore que as pessoas cortam de forma irregular, enfim. E aí, então, ou nós voltamos à etapa inicial lá, como que ia ser a construção do canil, ou eu acho que deixa os animais até arrecadar esse recurso, deixa lá no centro de bem, onde está o atual canil, e deixa lá, porque estão tudo sem corrente, vereador. Eles estão bem. Fazer uma grande campanha de doação de animais. Faça uma campanha de doação de animais, tem cerca de 400. Por que nós vamos gastar milhões e milhões de reais para construir um centro de bem-estar animal se a gente pode fazer uma campanha de doação? Aonde que as pessoas que querem adotar um cachorro hoje vão acessar? No site da Prefeitura? No Facebook da Prefeitura? No Alô Caxias? Aonde que as pessoas vão acessar? Nós estamos vendo uma crise financeira no nosso município. Eu acho que tratar de animais é tratar de saúde pública. Mas nós precisamos tratar na saúde pública, então. Cadê as castrações no município de Caxias do Sul? Aonde estão as castrações que desde março nós não temos castrações? Tem algumas através de emendas parlamentares que foram conseguidas. Mas nós não temos, vereadora Tatiane, as castrações permanentes no município. Nós terminamos o mandato do prefeito Alceu com 900 castrações mês. 900 castrações mês. Iniciou no governo do Sartori, primeiro mandato com 300, foi aumentando, terminou o governo Alceu com 900. O prefeito Cassado, quando ele iniciou o mandato dele, ele parou as castrações. Eu entrei no Ministério Público e garanti, com a promotora Janaína, a volta das castrações, mas de março, só em outubro, e aí 300. Só quando o Alceu terminou o mandato dele, tinha 11 mil animais na lista de castração. Então, tu imagina, para serem castrados, até castrar aqueles 11 mil e castrar aquele vácuo que ficou, já crias, imagina um gato com 6, 7 filhotes, um cachorro 6, 7 filhotes, né? E eu trago esse tema aqui para a tribuna, porque nós vamos agora fazer uma campanha que inicia sábado. Eu quero parabenizar o nosso secretário Wagner Petrini, o moleque, secretário de Habitação, que nós vamos destinar as casas para o Minha Casa Minha Vida para as pessoas em vulnerabilidade. E vejam, eu era do governo, eu era do PDT, o secretário Renato Oliveira, e tinha, né, e o vereador Renato sabe muito bem dessa situação, quando ele era secretário da Habitação, e eu amigo do Renato, como sou até hoje, um grande amigo meu, mas o programa Minha Casa Minha Vida não previa que os animais fossem para as residências habitacionais. E o vereador Renato, secretário na época, dizia, não tem o que fazer, Rafael. O que eu fiz? Eu fiz uma denúncia contra o secretário Renato Oliveira, do Ministério Público, contra o prefeito Alceu na época. Reunimos a Caixa Econômica Federal, a Secretaria de Habitação, a UX, entidades animais, e firmamos um acordo. Que todos os animais que fossem para o Minha Casa Minha Vida, né, Campos da Serra e outros loteamentos, teriam que ser castrados. Os animais, porque tem muitas pessoas, às vezes, que têm 10 pitbulls, né, num espaço que vai ser de 40 e poucos metros quadrados. Então, a prefeitura teria que fazer campanha, antes que tenha as aulas, antes de morar na residência, 10 aulas, de como viver em comunidade e tal, teria que fazer uma campanha de conscientização para esses moradores. E também, se as pessoas não tivessem condições, a prefeitura assumiria, então, a adoção desses animais. Eu quero colocar de novo na discussão, para que não se perca isso, porque se nós teremos cerca de 1.000 moradias, 200 e poucas no inicial, e mais 600 agora, vocês imaginam essas pessoas que moram nas periferias da nossa cidade, que muitas delas têm generosidade, um coração bom para os animais, que às vezes deixam de comer para dar para os seus animais. Nós fomos, eu e o vereador Wagner Petrini, secretário numa casa no Reolon, a mulher, eu vi isso. Um porquinho pequenininho perdeu a mãe morreu, o pitbull que tinha 5, 6 cachorros, o porquinho dando mamar, o pitbull dando mamar pro porquinho. Eu vi isso dentro de casa. Então são situações que são inimagináveis aos nossos olhos, mas isso acontece nas nossas periferias. E aí, como nós vamos trabalhar essa questão dos animais agora,
para a gente não ver o problema lá na frente com animais abandonados. Até porque nós não estamos tendo castrações nesse momento. Eu peço uma declaração de líder para continuar. E essas castrações que nós não temos, esse vácuo, eu chamo a atenção aqui agora, porque eu quero resgatar lá na frente e dizer parabéns, foi previsto aquilo que eu falei na tribuna. Então eu não sei se as secretarias estão trabalhando em conjunto, porque é um problema, não adianta a gente conseguir moradia para as pessoas e a gente não se preocupar com os animais. E eu vou adiante. Nós conseguimos uma emenda parlamentar, junto com a ONG Vida, R$170 mil para o castramóvel. Conseguimos uma emenda através do deputado Giovanni Cherini para o castramóvel. O castramóvel já está aqui em... Aliás, não sei onde é que ele está. Parece que está em Curitiba, vai e volta, não sei. Eu não sei o que está acontecendo com o castramóvel. Ele mais anda para um lado e para o outro, mas nos bairros eu não estou vendo esse castramóvel. Eu imploro aqui dessa tribuna, por favor, vamos botar esse castramóvel a funcionar. Principalmente nesses bairros onde as pessoas serão contempladas com Minha Casa Minha Vida. Porque nós teremos um grande índice de animal abandonado. E se a gente quer falar de saúde pública, os animais são transmissores e receptores de doenças. E nós temos que se preocupar com isso, porque vocês imaginam 1000 famílias, cada uma tendo 2 animais, já dá 2.000 animais abandonados. Aí não adianta construir um centro de bem-estar animal para 400, 500 animais, nós vamos ter 2.000 abandonados. E aí vai ser um custo a mais para a prefeitura, porque não previu isso agora. Sua parte, vereador Meneguzzi. Vereador Rafael, permite uma parte, vereador. Essa sua fala, porque, primeiro, as ONGs, todas elas, na minha opinião, são as que mantêm a causa animal em Caxias do Sul, em outras cidades também, porque elas estão sempre com o pires na mão. O senhor conhece muito bem várias ONGs, né? Tem pessoas que dedicam a vida pela causa animal. Pessoas que... Eu conheço uma senhora que se separou em função da luta dela pelos gatos. O marido disse, ou são os gatos ou eu. Ela escolheu os gatos. Então, quem trabalha com ONGs, às vezes se desestrutura a própria família em função do amor que ele tem pelos animais. Eu não sei o número, nós não temos um número exato, mas tem milhares de animais abandonados em Caxias do Sul. E são poucas campanhas de adoção, realmente são poucas campanhas de adoção. Agora recentemente, nós aprovamos um projeto que coloca Caravaggio no calendário oficial, e lá em Caravaggio é o lugar que mais se abandona animais. Uhum. Na Terceira Légua, onde o vereador Velocino conhece, e a minha família também mora lá, é o lugar que mais se abandona animais. Então, o que o senhor está falando é muito importante, essa questão das adoções. O castramóvel, ele veio para cá, ele foi anunciado, mas não, sempre foi dito. Quem conhece a questão animal não tinha condições de ser um castramóvel modelo que veio para cá. E é por essa razão que ele ainda não está funcionando, porque se tu passa num bairro com castramóvel, o bicho que é castrado, ele tem que ficar em algum lugar, ele vai ficar onde? Ele tem que ficar dentro do castramóvel até a anestesia passar. Então, ele não tinha condições, e é por essa razão que ele está... Né, a empresa voltou, e a gente espera realmente que ele funcione, porque vai ser muito necessário para os nossos bairros. Mas é muito importante esse assunto que Vossa Excelência traz, porque ele estava um pouco parado, né? E eu sempre acompanho a sua luta em relação a isso, e nós precisamos, sim, quadriplicar a questão de adoções, né? E fazer uma campanha também de não compre animais. Não compre animais, tem animais para serem adotados. Então, parabéns pela sua fala. Obrigado. Aí, lembrando esse assunto que é muito importante. Obrigado, vereador. As ONGs parecem mendigas, né? Elas ficam mendigando, elas vivem mendigando para tentar sobreviver e garantir o mínimo de atendimento para os animais. Então, nós precisamos incluir também recursos para isso, ampliar os recursos. E aí, vereador Alberto, o deputado Cherini, ele tem dado emendas para diversas cidades do Rio Grande do Sul com castramóvel, que é um valor simbólico, 100 e poucos mil, 170 mil. Eu conheci de Esteio, na verdade, quando ele deu a emenda para Caxias, nós fomos conhecer de Esteio, que foi uma emenda que ele destinou para lá também. E lá está funcionando super bem. Ou é Caxias que não está funcionando, ou os outros municípios estão todos funcionando. Qual que é o problema que Caxias do Sul não está funcionando o castramóvel? Alguém me ajuda? Alguém me diz, por favor? Porque eu não sei, todas as cidades estão funcionando. E se precisa emenda parlamentar, vereador Velocino, eu anuncio aqui que eu consegui, vai chegar amanhã, aqui nos cofres do município, uma emenda, é pouquinha,
mas eu consegui 60 mil reais através do deputado Afonso Mota, um dinheiro que que sobrou de emendas, ele vai destinar para Caxias do Sul, vai ser destinado, e eu já estou pedindo de pronto que vai ser depositado no caixa da Prefeitura Único, que destine 60 mil reais para castrações. Faço um apelo para destinar 60 mil reais para as castrações do deputado Afonso Mota. Sua parte, vereador. Vereador Rafael, é importante que o senhor Uma parte, vereador. traga Tinha pedido a parte. novamente esse debate na casa. Agora, bom o senhor lembrar lá do 2013, 2014, quando a gente fez um ajuste lá no Ministério Público, de que forma? Além disso, vereador Rafael, foi feito a castração, aquelas mudanças das famílias que foi o projeto que tem Volta para Minha Terra, foi comprado aquelas gaiolas para levar, para não ficar o cachorro abandonado, as famílias estavam indo embora e não podiam levar o animal. Então, além da família ir embora, foi comprado uma gaiola grande, que era para os animais grandes, uma gaiola pequena, médio porte para os animais pequenos, para não ficar lá onde a família estava morando, deixar o animal. A pessoa queria ir embora e o animal dele de estimação não podia ir embora. Agora, é importante, vereador Rafael, esse projeto que o vereador e secretário da Habitação traz hoje à casa, é 2 projetos. Aquele eu digo 2, que eu considero mais que é 2 das casas novas, né? Das casas vai ser possível só a transferência da família, vai conseguir levar o animal. Agora, no loteamento, no Rota Nova, e ali do Rota Nova eu quero dizer que falo com muito orgulho, porque o Rota Nova 2, porque ali foi eu vou dizer assim, foi um projeto que a gente começou para fazer o loteamento Rota Nova, para começar por ali. Era para ser feito ali. Não deu, porque o terreno estava irregular, tinha vários problemas na área da FEPAM, que não podia ser liberado. E depois, com o nosso trabalho lá atrás, com a equipe técnica, o vereador Wagner continua ali, continua fazendo que possa ser feito. Então, que nem o senhor disse, o Castramóvel é super importante nesse momento, porque ali vai ser feito apartamentos. Vai ser feito prédios. Então, como o senhor diz, é da mesma forma do Campos da Serra. Então, o castramóvel, as pessoas que podem ter animais pequenos dentro de casa, se tiver o grande, a família, o condomínio é o que decide isso. Agora ficou dessa forma, esse acordo está firmado dessa forma. Então, assim, o ruim é as pessoas, que nem o senhor disse, deixar os animais abandonados, jogados. Então, não tem mais esse acordo, está feito, é um acordo de condomínio, a partir daquele momento que as famílias podem acordar o tipo de animais que pode ter, eles mesmos, no condomínio, cada um decide junto, né? Mas é importante dizer, o castramóvel, o animal castrado, é super importante. Agora, não, como a Natasha falou aqui há pouco tempo, né? Não se castra um animal e se joga... daí de 2 mil animais, que o senhor lembra muito bem, que tinha lá, né, na Suama, daí virou as 500, 600, e o resto está onde? Na rua. Obrigado. Obrigado, vereador, pelo sinuês. Rafael, como tem muitos inscritos, só para contribuir na situação do bem-estar animal. Saí daqui, estava ali, perguntando para o secretário João, que está acompanhando. O bem-estar animal vai custar em torno de 8 milhões de reais. Aquela área lá em cima, depois virar para essa casa de permuta, a gente sabe que não custa isso. Então, a ideia do João é depois, aquilo que falta, buscar um financiamento, que se pague esse financiamento com o dinheiro do fundo ao longo dos 10 anos. O fundo hoje não tem esses valores, mas nada dito por ele sairá do Caixa Livre, sim, a possibilidade de buscar um financiamento. Além daquela permuta, em cima do dinheiro do fundo, que se pague com o fundo das multas a construção do bem-estar animal. Então, fiquei muito tranquilo quanto a isso, que está ao encontro daquilo que o senhor pontuou, que se pague, enfim, com o dinheiro do fundo de multas. Então, só para contribuir com isso. Obrigado, vereador. Vereadora Tati. Vereador Rafael, tema importantíssimo, né? E eu quero aqui salientar que hoje estão sendo feitas em torno de 100, 120 castrações pela Clínica Animale. A gente sabe que não é o suficiente, sabe que precisa melhorar, mas nos próximos 15 dias, todos os vereadores desta casa estarão sendo convidados para a assinatura do termo de convênio
com a Universidade de Caxias do Sul, uma pauta pela qual eu vinha lutando há muito tempo para que acontecesse. A gente sabe, né, muitas vezes as pessoas lutavam, tem que ter um hospital veterinário em Caxias do Sul, um hospital veterinário público. Eu sempre disse, nós já temos a estrutura. O que nós precisamos é conveniar um serviço para que o município utilize essas estruturas que já são de excelência. A Universidade de Caxias do Sul tem, FSG tem, Murialdo tem. Então, nos próximos 15 dias, a previsão é de um aumento de 600 a 650 castrações. E eu não posso deixar de falar e parabenizar nosso governador do estado, Eduardo Leite, porque foi pioneiro, vereador Rafael. É o primeiro programa para incentivo à castração de animais, chamado Melhores Amigos, à época a deputada, né, Regina Becker, a deputada Regina Becker, que estava à frente, e Caxias do Sul conquistou recursos para castração através do programa do governo do estado. Obrigada. Obrigado, vereadora. Mas só para concluir, presidente, tem que ser uma política pública, nós não podemos ser política de governo, tem que transformar em política pública. Porque é o seguinte, o Sartori tinha 300, aumentou, o Alceu 900, o Guerra terminou com as castrações. Agora tem 120 por causa que tem do governo estadual que mandou, mas tinha 400 até o início do ano. Agora, de março até agosto, até setembro, até hoje, a gente não tem castrações do município. Então, assim, não adianta 300, porque isso está gerando cria. E nós temos o Minha Casa Minha Vida, que nós temos que ter um olhar especial. Que bom que nós conseguimos moradias. Mas não adianta jogar os animais na rua, porque depois é um tema de saúde pública, transmissão de doenças. Obrigado, presidente. Obrigado. Próximo vereador.